breve estão ficando prontos frutinhos aí de um Anthurium que eu estou produzindo, que eu estou criando. E aqui vai ser a caminha com vermiculita ao invés de esfagno. Caixinha de umidade. E aqui, ó, a gente já tem uma estufinha, né? Aqui é um cubo de acrílico que serviu certinho como uma estufinha. Fica com essa precipitação de umidade, ó. E aqui estão as mudinhas que vieram da Gimme Jungle. São mudinhas bem especiais, de um híbrido bem interessante, cuja muda maior aí, a Maria Jungle, Maju, a Carol já disponibilizou para a galera. Vou deixar a imagem aí ao lado desse cara. Anthurium Forget com Luxurians. E eu estou com umas mudinhas aqui, umas plântulazinhas, no caso, no esfagno, tá? Mesmo sistema. Esses dois caras aqui são idênticos em termos de funcionalidade, tá? Daí que alguém me perguntou, Fly, qual que é o pH ácido, neutro ou alcalino do substrato em geral aí das aráceas ou até mesmo das espécies de subbosque, das variedades que ficam abaixo das copas das árvores que compõem as florestas úmidas. O pH tende sempre a ser mais ácido, abaixo de 7. 7 neutro, acima de 7 começa a ser alcalino e abaixo de 7 ácido. Então, se você gosta de entrar neste nível de especificidade, você vai encontrar um pH aí de 6, 5, 4,5. Isso é normal, isso é ok para a grande maioria aí das folhagens que a gente trabalha, mais especificamente as aráceas. Daí que um outro plantoide chegou e me perguntou, Fly, você já fez um episódio dedicado às aráceas que suportam sol pleno? Um episódio especificamente não, mas eu já comentei algumas delas. Em geral, os Philodendron, pensem comigo de novo no contexto de subbosque. Os Philodendron eles vão escalando aos poucos os troncos das árvores. À medida que vão escalando, vão crescendo, vão se tornando mais adulto. E quando atingem o topo das árvores, a copa, o sol lá, a incidência solar tende a ser maior, porque a área é mais aberta e você vai ter situações de sol pleno, inclusive. Com essa ideia, a gente vai chegando em qual conclusão? Alguns dos Philodendron, principalmente esses que vão se tornando extremamente robustos e altos, não são todos, o Erubescens, por exemplo, é um deles, à medida que ele vai chegando lá no topo, a estrutura mais adulta, a planta mais madura é mais resistente a sol pleno. Mesma coisa, por exemplo, com a Monstera adansoni laneata. Aqui no meu painel paredão, ela já atingiu um tamanho que ultrapassa o Sombrite e ela acaba recebendo uma intensidade de luz equivalente a sol pleno. Em épocas do ano, no verão, por exemplo, chega a amarelar um pouco as folhagens e depois retrocede. O estresse de amarelamento não é o suficiente para queimar literalmente as folhas, tá legal? Philodendron maioi também é um cara que suporta bem. Existem algumas variedades aí de Taumatophyllum também que suporta bem, mas é claro que isso também varia de região para região. Norte, Nordeste, a intensidade solar é mais alta. Então, o sol pleno aí de vocês é diferente do sol pleno aqui do Sudeste, que é diferente do sol pleno do Sul. Então, assim, falando de aráceas resistentes a sol pleno, o fato é que a gente deve fazer testes realmente, determinar lá a espécie que a gente supõe. Com base aí nessas referências que eu trouxe, a gente elege algumas espécies e testa. O indivíduo em si também, da mesma espécie, pode ser mais ou menos suscetível à intensidade solar. E se o assunto são os Anthuriums, a gente tem dois aí que são bem resistentes. O Anthurium coriaceum
Esse cara é bem resistente, bem resistente. Eu tenho esse registro aí em cima de uma pedra, totalmente aberto. O cara cresce e se desenvolve muito bem, mediante sol pleno. E o mais recentemente apresentado, Anthurium marcusianum, também de contexto rupícola, rupestre, né? Ele também tem uma tendência a ser mais resistente a um contexto de intensidade sol pleno. Urbana Saltu e Plantas na Sala, além de terem me enviado aqui o Forget com Clarinervium e o X Portilloy com Forget, eles também me enviaram o quê? Eles me enviaram aqui sementes, neste esqueminha aqui, do Anthurium Serendipity, que é basicamente de um X Crystallinum, um cristalino híbrido, muito provavelmente híbrido de magnífico, enfim, um cristalino bem diferentão, bem bonito, com Papililaminum, tá? Eles mandaram neste formato aqui, eu peguei esse adesivo, grudei aqui no vidro da janela da cozinha e olha só o resultado, gente, praticamente 100% de aproveitamento, tá? Não sei se vocês conseguem notar aí, a gente tem raízes e a gente tem as geminhas foliares aqui. Tá na hora o quê? De tirar desse esquema, que é basicamente tipo um guardanapo umedecido dentro de um ziplock. Umedecido não, molhado até, né? Dentro de um ziplock. Esta sementinha aqui, ó, esta aqui, não parece que faliu. Ela só tá atrasada, tá? Basicamente isso. Os demais todos estão mais ou menos no mesmo padrão de desenvolvimento. Eu vou fazer rapidamente o replante aqui. Eu tô pressupondo como manusear, né? Fiquei pensando esses dias. Então, basicamente, eu peguei essa estruturinha que eles criaram. Não sei ao certo se teve referência de algum lugar. Eles resolveram criar uma sementeira vertical, né? No meu caso, eu deixei vertical, com esse adesivo aqui eu colei no vidro. E olha só, agora eu vou retirar daqui e a gente vai ver como manipular, né? A gente vai ter aqui então o esqueminha que eles fizeram. Eu cheguei a perguntar para a Urbana por que ela resolveu fazer desse jeito, ela e Plantas na Sala, e eles comentaram que, ela comentou que a ideia aqui é verificar o desenvolvimento com mais clareza, né? E supostamente se tiver algum fungo, alguma intempérie no caminho aqui das mudinhas, para a gente conseguir intervir com mais clareza, né? Esse foi mais ou menos o propósito que ela me passou, tá certo? Além disso, se você tiver aí estruturas de vidro como janelas, você pode colar em diversos vidros e fazer o quê? Uma sementeira vertical, né? Você que tem problema de espaço, de horizontalidade, você pode aproveitar a verticalidade dessas superfícies de vidro, tá? De janelas e portas. Eu a princípio coloquei neste potinho uma camadinha de um material um pouquinho mais compacto, porque eu resolvi usar também vermiculita, e como tem muitos furinhos grandes aqui, estava vazando, então tem uma terrinha mais compacta aqui embaixo, bem no fundo, e uma camada bem larga aqui de vermiculita já umedecida, tá certo? Devo colocar umas 3 mudinhas aqui. Eu peguei essa pinça também, porque eu não sei se a manipulação com o dedo, com a mão, vai ser eficiente aqui e eu não vou acabar danificando as bichinhas, né? É um trabalho aqui minimalista. Vamos ver aqui como que está. Eu acho que as sementes estão entre o guardanapo. É um tipo de papel toalha mais robusto. Eu já vi isso por aí, tá? Tem mercado hoje em dia. É um papel que você pode utilizar mais de uma vez se você lavar. Elas estão meio grudadas assim na hora que eu estou abrindo, porque elas estão com capilaridades já
coladas ao papelzinho. Por isso que elas estão grudadinhas, ó. Este indivíduo aqui está se desenvolvendo, como vocês podem ver, mas está numa fase bem ainda atrasado. E os demais todos estão inteiros aqui. Por lógica aqui, por bom senso, eu vou fazer um pequeno furo aqui, ó. Eu quero colocar 3 mudas. Vou fazer um pequeno furo aqui. Ela não me explicou nada, tá? Eu estou indo pelo meu senso aqui. Fiz um furo aqui e vou pegar pela semente, tá certo? Que é a parte mais rígida. Vamos ver que muda eu elejo. Vou pegar as maiores aqui. Acabei de decepar a lâmina foliar deste cara. Essa parte de cima, essa é a parte de baixo. E o restinho da folha ficou aqui, porque ela grudou também, ó. Tá bem grudado. Então decepou. Vou pegar ele mesmo. Vamos ver se a gente vai ter sucesso aqui. Posicionar aqui na pinça. E plimba. O furinho tem que ser um pouquinho mais fundo. Tô tendo problemas técnicos aqui. Vou ajudar com a mão. E vamos ver se este indivíduo que eu decepei a folha, a microfolha, aguenta, tá? Tá posicionado aqui. Vamos abrir um próximo furo. Este carinha aqui me parece legal. Essa é uma questão, né? A plântulazinha ela fica meio grudada, ó. Tá bem grudada. Eu vou acabar quebrando a raiz. Socorro, sociedade! Nossa, tá ultra grudada, gente. Vamos pegar outra aqui. Essa aqui soltou melhor. Vou com a mão mesmo. Semente. Partezinha da raiz. Micropecíolo e folha. Vou com a mão mesmo aqui. E boa. A pinça serve só para ajeitar a plântulazinha aqui. Com a mão tá sendo mais fácil, tá, gente? E aí com a pinça eu consigo só dar aquela aterradinha boa nela. Anthurium serendipity. Putz, as mudinhas, as plântulazinhas mais legais, maiorzinhas, elas estão coladas no guardanapo. Soltei uma aqui. Talvez então eu tenha que liberar essas plântulas um pouco antes deste momento aqui, a ponto de não criar capilaridade, né? Porque senão vai grudar realmente no guardanapo, dificulta aqui o processo, né? Vou colocar um quarto carinha aqui. Eu tô com um pouco potinho desse, aliás, esse é o último. Vamos ver quem tá mais fácil de soltar. Estourou. Não deu certo esse aqui. Mas eu vou tentar ele mesmo. Sobrou um pedaço de raiz. Bom, 4 carinhas aqui. 2 das plântulazinhas foram bem sucedidas, 100%. Uma decepei a cabeça e a outra decepei a raiz. Para teste, inclusive, embora sejam indivíduos diferentes, é interessante aqui, né? Para ver como que a gente vai ter a recuperação desses carinhas que sofreram certos traumas maiores nessa transição. Este microvaso aqui vai para uma estufa, para uma caixinha de umidade, junto com outras plântulazinhas de outras coisas. E agora eu vou dar um jeito nesses demais indivíduos aqui. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como eu estou sem esses microvasos de 6,5 centímetros de altura, eu vou pegar um pote um pouquinho maior e fazer uma adaptação.
Peguei um potinho maior, tá? Transparente, translúcido. Fiz uma caminha de esfagno no fundo aqui, apenas, bem pouquinho. E aí eu vou só lançar as plântulazinhas, tá? Deixar que elas se virem, elas que lutem. Esse carinha aqui tá atrasado aqui. Esse aqui também tá meio atrasado. Não desprezem nunca os atrasados, tá? Às vezes esses caras aí, justamente por terem uma morfologia, uma genética diferenciada, eles são mais lentos, tá? Então pode trazer grandes surpresas. Isso aqui vai acabar arrebentando. Arrebentou. Grudou mesmo. O que eu poderia ter feito aqui no caso é ter cortado junto com o papelzinho e ter colocado aqui, né? Pensando agora, mas tudo bem. Soltou. E esse cara aqui tá grudado, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou pegar e cortar o material aqui. Dar um jeito aqui de pegar só o mínimo possível em volta da raiz. E aí eu só encosto lá nessa estrutura aqui, para não danificar o que ele já desenvolveu de raiz, né? Tá aqui assim, certo? A raizinha tá colada no papelzinho. E vamos ver como ele vai se comportar aqui neste contexto. Só encosto aqui também. E boas. Eu acerto mais ou menos uma disposição, espaçamento entre eles legal assim, para que um não interfira muito no outro na hora do crescimento, até eu poder tirar daqui. Então, quando estas microplântulas se tornarem plântulas um pouquinho maiores para terem seus vasos individualizados, eu vou sofrer um pouquinho mais, vou perder um pouco mais de tempo soltando as raízes do esfagno. Já na vermiculita é soltinho, solta rapidinho, fácil, e isso ajuda a acelerar o processo. Você que vai trabalhar com esse cultivo, esse tipo de cultivo, e supostamente fazer trocas, comercializar, tá? Tempo é dinheiro, né? Então, são questões aí que é bom pensar. Nesse detalhe aí você pode economizar horas, dependendo da quantidade de mudas.